artrosis. Artrosis, me disculpan que estoy con un pequeño de gripe. Artrosis, que como todos sabemos, es muy frecuente, ¿no es? Y que es un problema de salud muy importante. Lamentavelmente, es una doença crónica, quer decir que no tem cura. Mas vamos a hablar sobre as posibles consequências, as possíveis causas e o tratamento que nós podemos indicar no caso de artrose. Agora bem, todos sabemos, todos escutamos artrose, mas que é artrose? Artrose não é mais que uma situação em que há uma degeneração das articulações. Já com o passar dos anos, nosso organismo, nossos ossos e estruturas, pois ficam um pouquinho, digamos que, velhinhos. E então os ossos sofrem essa mudança também. Essa artrose provoca diferentes sintomas, como por exemplo, inchaço, dor, rigidez nas juntas e dificuldade para realizar movimentos, podendo haver comprometimento de diferentes articulações, como por exemplo, joelho, ombro, quadril e coluna. Como todos sabemos, a maior frequência da artrose é nas mãos, nas juntas da articulação da mão, na coluna, verdade? Que provoca muita dor. Agora bem, é um problema degenerativo, que quer dizer que com o passar dos anos, ele pode ir ficando pior. Então, vamos ver quais são os principais sintomas de artrose. Os sintomas da artrose estão relacionados com aquele desgaste da articulação, o que resulta em inflamação, inchaço, não é? Sobretudo, por exemplo, nos dedos das mãos, que ficam com inchaço, rigidez, que você quase não pode fazer esse exercício aí, e muita dor. Realmente dá muita dor. Fundamentalmente no horário de manhã e de tarde. É quando a dor aumenta. Então, quais são os principais sintomas? Em primeiro lugar, como eu falei, dor na articulação afetada. Pode ser a articulação da mão, pode ser no joelho, no ombro também, no quadril e na coluna. Muitas vezes, quando nós fazemos um exame, por exemplo, um raio-x da coluna, ou uma tomografia, ou uma ressonância, normalmente, a todo paciente maior de 50 anos, quase sempre tem artrose. Outro sintoma é dificuldade na realização de movimentos. É aquela limitação que você tem, por exemplo, para realizar algum movimento. Pode ser da mão, pode ser do ombro, pode ser da coluna, que você muitas vezes tem limitações para realizar movimentos. Outro sintoma muito frequente é inchaço e vermelhidão local. Quer dizer que, por exemplo, a articulação fica com muita inflamação, muito inchaço, não é? E isso dá muita dor. E às vezes pode ficar vermelho, um pouco assim, cor rosa, pode ficar na articulação. E muita limitação para você realizar movimentos. E outro sintoma é rigidez na articulação, principalmente após acordar. Como eu falei, normalmente quando o paciente com artrose acorda, vai apresentar essa dor, sobretudo em todo tipo de articulação. Esses são os principais sintomas da artrose: dor, inchaço, vermelhidão assim na articulação e rigidez na articulação. Rigidez que é aquela por exemplo, que a mão ou o joelho fica rígido, duro, e que você quase não pode caminhar, quase não pode fazer, porque realmente dá muita dor, sinceramente. Além disso, com o progredir da doença, os sintomas podem aumentar mais. Lamentavelmente é assim. Muitos pacientes vão à consulta e melhoram com o tratamento, mas depois de um certo tempo, 2 meses, 3 meses, de novo pode ter uma crise. Daí a importância de, por exemplo, de levar o tratamento como é.
Então, quais são os tipos de artrose que nós podemos ter? Em primeiro lugar, artrose do joelho. Artrose do joelho. Aí tem um comprometimento das articulações do joelho, o que pode causar dificuldades para andar, abaixar, subir escadas e esticar a perna. Por exemplo, é comum que seja notada artrose nos dois joelhos, no entanto, o grau de alteração pode variar entre eles. Normalmente, quando temos artrose em um joelho, normalmente vamos ter artrose no outro. Quase sempre artrose do joelho é nos dois joelhos, tanto direito como esquerdo. Agora bem, temos artrose no quadril. Aí temos um comprometimento das articulações que sustentam o peso do corpo, como as do quadril, provocando dor e dificuldades ao caminhar. Não é? Muita frequência, dor aqui no quadril, que quase você, quando você, por exemplo, acorda e vai a se incorporar ou vai caminhar, não pode. Tem impossibilidade, produto a artrose. A mais frequente, ou uma das mais frequentes artrose, é artrose da coluna. Em que articulações? Essas articulações apresentam na coluna são afetadas. O que pode acontecer na região do pescoço é a mais frequente. Artrose cervical é a artrose mais frequente na coluna. Muitas vezes é causa de tontura, enjoo, dor de cabeça. Já tivemos muitos pacientes que, por exemplo, acuden a consulta porque têm enjoo, têm, por exemplo, muita tontura, e a causa fundamentalmente está em artrose da coluna cervical, quer dizer, aqui atrás. Então, muitas vezes temos tontura e pensamos que é, por exemplo, pressão alta ou colesterol. Claro, também podem ser causas de tontura e demais, mas também pode ser causa de artrose na coluna cervical, recibiendo el nombre de artrose cervical. Também é muito frequente artrose no final da coluna, na coluna lombar. Quer dizer, quando na parte final, onde termina a coluna, também é muito frequente, o qual impossibilita a realização de movimentos. Então, artrose da coluna, a mais frequente é artrose a nível do pescoço e artrose na coluna lombar, onde já termina nossa coluna. A outra artrose é artrose nas mãos. Frequente, não é? Muito, muito frequente. É aquele inchaço, aquela deformidade. As articulações ficam com deformidade pelo inchaço que provoca, porque dá muita, muita inflamação e dá muita dor. Realmente é muito, provoca muita dor. Artrose das mãos, que na junta dos dedos e especialmente no polegar são afetadas, causando sintomas de dor, inchaço, deformações nos dedos, dificuldade para pegar pequenos objetos como canetas ou lápis e falta de força. É aquela limitação que você quase não pode pegar uma caneta, ou um lápis, porque realmente o inchaço é tão grande que realmente você não consegue pegar ele. E além de que, por exemplo, impossibilita realizar movimentos assim, fechar a mão, abrir a mão, porque quase sempre fica com impossibilidade. Outra artrose não tão frequente, mas também pode ser presente, artrose do ombro, em que há um comprometimento da articulação do ombro, provocando sintomas de dor no ombro que irradia para o pescoço e dificuldade de movimentação do braço. Quer dizer, uma artrose a nível do joelho pode também afetar pescoço e articulação do braço também, porque tudo está em relação com essa artrose. Agora bem, como podemos fazer o diagnóstico de artrose? Minha gente, o diagnóstico fundamental é clínico. Que quer dizer? Quando você vai a um atendimento médico, o médico, você aí vai expressar os sintomas que você tem. Mais rapidamente o médico vai diagnosticar que é artrose. Não, Por quê? Porque é muito típico. O professor Agenor já terminou. Foi de 9 a 10.
Então, por exemplo, Ah, tá. artrose, minhas queridas e querido, dá esse inchaço. Quando você vai a uma consulta, o médico rapidamente vai diagnosticar que é artrose. Pero bom, existen outros medios de exame físico. Por exemplo, quando o médico manda realizar algum tipo de exercício, algum tipo de movimento, e então aí pode diagnosticar artrose. Além disso, como todos sabemos, existen medios de diagnóstico, como por ejemplo indicar examen de imagen, como por ejemplo rayo-x, resonancia magnética ou tomografia. Aí dá para avaliar o desgaste e a localização da artrose. É muito fundamental quando você faz um raio-x ou uma ressonância, sobretudo de coluna, porque aí dá para ver se, por exemplo, é uma artrose ou pode ser uma hérnia de disco. Pero normalmente quando você faz o estudo, aí dá para ver que é uma artrose. Ok? Então, vamos a ver quais são as principais causas de artrose. Resumindo até agora o que falamos, artrose não é mais que aquela degeneração, aquele desgaste dos ossos, das articulações, das juntas. Sintomas fundamentais, dor, inchaço, vermelhão que fica aí na articulação, limitações para realizar movimento. Diagnóstico. Como podemos fazer o diagnóstico? A través de um diagnóstico clínico. Un médico, pode ser un clínico geral, un geriatra, un reumatologista, un ortopedista, vai fazer o diagnóstico clínicamente, só olhando o paciente. Mas existen aqueles exames de imagem, como por exemplo raio-x, tomografia, ressonância, que dá para corroborar o diagnóstico. Agora bem, existen diferentes causas que podem provocar artrose, así como también existen factores predisponentes, como por ejemplo factor genético o histórico familiar. Si temos um histórico familiar, por exemplo, mãe, pai, tio, até filho que tem artrose, temos maior possibilidade de não ter artrose também. Então, além del factor hereditario, existen también otros factores, como por ejemplo obesidad. Obesidade, minhas queridas e queridos, é um fator muito importante e muito perjudicial para a artrose. ¿Por quê? Porque imaginem que nossos ossos, se estamos sobrepeso, se estamos com obesidade, pois pode provocar então, imaginem que é um peso maior que nosso corpo tem que aguentar, como por exemplo coluna, joelho. Então, daí a importância de nós manter nosso peso adequado, um índice de massa corporal adequado à nossa idade e a nosso fenotipo como tal. Então, é muito importante evitar obesidade. Uma boa alimentação também é muito importante. Uma alimentação saudável. Comer muitos vegetais, fruta. Vitamina C é muito bueno. Suco de frutas cítricas, limão, laranja, abacaxi. É muito fundamental e muito importante. Então, existem alguns fatores que aumentam o risco de uma pessoa desenvolver artrose, como por exemplo, desgaste natural das articulações causado pelo envelhecimento natural. É lógico, todo paciente maior de 50 anos, pelo desgaste, pelo tempo, pois o desgaste natural de nossas articulações, não só de nossas articulações, como sabemos, com o passar dos anos, nosso coração, nossos músculos, o fígado, estômago, todos eles mudam. Ficam com uma mudança pelos anos. E os ossos também sofrem essa mudança. Outro fator de risco é trabalhos exigentes que sobrecarregam algumas articulações, como acontece com empregados domésticos, cabeleireiros e pintores, por exemplo. Existen trabalhos que, por exemplo, exigem um maior peso, uma maior consistência do trabalho. E esses trabalhos podem provocar um maior desgaste e podem conlevar a uma artrose precoce. Outra coisa,
esportes que sobrecarguen repetitivamente las articulaciones o que exijan constantes movimientos de torsión, como por ejemplo fútbol y etcétera. Normalmente, cuando un paciente está con artrosis, nos indicamos, por ejemplo, fisioterapia, que es muy bom, práctica de ejercicio. Pero claro, ejercicios que tienen que ser avaliados por un fisioterapeuta, porque no todos los ejercicios podemos hacer. Son ejercicios con limitaciones. Porque si, por ejemplo, você hace ejercicios que sobrecarguen mucho nuestro cuerpo, pues puede conllevar a artrosis. Outra coisa muito importante, fraqueza na parte superior das pernas. Muitas vezes tem pacientes que vão à consulta e que dizem ter fraqueza na parte superior das pernas. Pode ser sintomas também de artrose. Por exemplo, pode ser aquele dor, aquela fraqueza que você sente na parte superior das pernas, pode estar em relação com artrose, sobretudo de quadril, o de columna lumbar, que es la parte final de la columna. Otra cosa, actividades en las cuales es necesario agachar o ayoelar repetitivamente levantando objetos pesados. Quiere decir, cuando no es, por ejemplo, ficamos mucho tiempo sentados, o por ejemplo, hacemos ejercicios para agarrar, pegar algún objeto o algo así, eso puede ser un factor que puede conllevar a una artrosis. Y otra causa, exceso de peso, como ya falei, obesidad o exceso de peso, minhas queridas, es muy perjudicial para artrosis y para el funcionamiento de los ossos. Y por último, traumatismos, como por ejemplo fracturas, torsiones o pancadas que afecten a articulación. A veces, por ejemplo, un traumatismo como fractura, puede, por ejemplo, fractura da mão, do joelho. O joelho es una articulación que sufre mucho cuando você tem un traumatismo, disculpen, o un accidente, sufre mucho. Y realmente, por ejemplo, artrose do joelho o cualquier alteración, cualquier doença a nivel do joelho es muy perjudicial y lleva mucho tiempo para você ficar bien. Daí a importância de evitar traumatismo, de cuidar sobre todo do joelho e coluna, claro, e coluna também. Então, vamos ver como é feito o tratamento. Como podemos fazer o tratamento para artrose, que com certeza é o fundamental que nós temos que saber. A artrose, como já falei, é um problema que não tem cura. É a primeira coisa que nós temos que ter presente. Artrose não tem cura. Muitas vezes, quando vão pacientes à minha consulta, a primeira coisa que eu falo é isso. Lamentavelmente, a artrose não tem cura. Não é, por exemplo, como um processo de uma gripe, ou uma doença da garganta, ou um problema digestivo, que bom, você tomou tratamento, melhorou, pronto, ficou bem essa pessoa. Pero artrose, lamentavelmente, não tem cura. Então, o tratamento se basa na utilização de remédios anti-inflamatórios e analgésicos para reduzir a dor e inflamação das articulações, que deve ser recomendado sempre, como eu falo, pelo médico. Não podemos automedicar-nos, como eu sempre falo para vocês. Se talvez fulana, minha vizinha, tomou um remédio para artrose, mas talvez eu não posso tomar, talvez. Então é importante, ok, você tem muita dor, não consegue ir ao médico hoje ou amanhã, beleza, você pode tomar um Dorflex, um paracetamol, ok, mas deve de acudir ao médico, porque ele é quem vai indicar os exames e quem vai indicar o tratamento efetivo para isso. Existen muitos tratamentos para artrose. Normalmente nós, os médicos, começamos com aquele tratamento básico, um pouquinho mais leve, por exemplo, paracetamol, nimesulida, ibuprofeno, etc. Às vezes podemos indicar um esteroide, como por exemplo prednisona ou hidrocortisona, etc. Mas primeiro começamos com um tratamento básico, mais leve. Claro, depende dos sintomas, porque se você tem uma artrose no joelho ou na coluna, já você fez o exame, o raio-x, e tem uma artrose
que compromete muito seu funcionamento, aí então você vai precisar também, por exemplo, um tratamento de mais força, como por exemplo, injeções intramuscular, etc. O tratamento com esteroides é muito bom. Por exemplo, todos conhecemos prednisona, hidrocortisona, dexametasona, etc. Mas também é um remédio perjudicial para outras coisas. Por isso não podemos tomar, ni por exemplo, não podemos tomar esteroides por muito tempo. O médico vai indicar como é que deve tomar. Mas melhora muito, sobre todo artrose. Existe un tratamiento que ya es un poquito más fuerte, que es a base de inyecciones. Como todos conocemos, por ejemplo, tenemos beta 30 en ampola, que con certeza ya muchos de vocês ya usaron. Es bom, es muy bom. Mas, por ejemplo, beta 30 solo se puede utilizar una vez por mes. Existen casos y casos. Si você, su artrose es muy geral, es una artrose que quase está en todo seu corpo, talvez você poderia tomar de 15 en 15 días. Talvez. Mas normalmente se indica só una vez por mes. Existen otras, por ejemplo, como una ampola que se llama Dexador, que es una caixa que contiene 6 ampolas, 3 vermelhas y 3 brancas. Ahí un paciente, por ejemplo, nos indicamos una branca y una vermelha en días alternos, as duas juntas, de vía intramuscular, quer dizer, na região glútea. Muchas veces, por ejemplo, nos indicamos ese remedio, normalmente en días alternos, un día sí, un día no. Mas muchas veces el paciente con la primera dosis resolve y entonces no precisa más hasta después de 3 o 4 días. Pero bueno, puede ser hasta 3 dosis de esas ampolas. Antiinflamatorios. Antiinflamatorios, como todos sabemos, es muy importante y muy bueno. Mas también tiene sus contraindicaciones para hipertensión arterial, igual que o esteroide, prednisona, etc. Como todos sabemos, es contraindicado en cierta forma para hipertensos. Pero bueno, ahí no tenemos que avaliar, ahí un médico avalia causa y efecto. Por ejemplo, si você tiene una artrosis que es mucho, que está afectando mucho su funcionamiento, que você prácticamente no puede caminar, que você no puede hacer nada, y você es hipertenso, pero por ejemplo, você tiene controlada su presión arterial, puede tomar. Si você, su presión no está bien, está alta, ahí entonces você tem que acudir a otro remedio, hasta que pelo menos a presión fique boa. Si ya a presión fica boa, ahí você puede utilizar, por ejemplo, un esteroide, o por ejemplo, beta 30, o Dexador, o dexametasona en inyección, etc. Mas, como siempre, tener mucho cuidado con los remedios. Normalmente esas inyecciones son indicadas pelo médico y no venden en la farmacia sin receta. Tienen que ser con receta, porque realmente es un remedio muy bueno, mas es un esteroide y debemos tener mucho cuidado con ese remedio. Y así existen muchos, por ejemplo, complejo vitamínico B, que puede ser en ampola o puede ser en comprimido o líquido. Él es muy bueno para artrosis, sobre todo la columna. La alimentación, minhas queridas, vitamina C. Vitamina C es maravillosa. O alho. Eu indico muchas veces, por ejemplo, un dente de alho todos los días en jejum, tomar. Y es muy bueno. Muy bueno. Y alimentación a base de muchos vegetales, frutas, saladas, etc. Que eso es muy bueno. Às veces, por ejemplo, precisamos tomar calcio. Mas como eu falei nas aulas anteriores, cálcio no se puede tomar el tiempo todo. Cálcio se toma por un periodo determinado, 2, 3 meses, cuando más. ¿Ok? Entonces, fundamentalmente, el tratamiento es ese. Y a fisioterapia. Fisioterapia melhora mucho. Realmente a fisioterapia, lamentablemente ahora con esa pandemia, pero bueno, ya gracias a Dios más o menos ya estamos saliendo un poco, ya nuestra vida ya está voltando a normalidad, que a fisioterapia es muy importante y muy bueno. El paciente melhora demais con fisioterapia. Pelo menos pasa un tiempo, 5 o 6 meses, bien. Mas siempre sabiendo de que puede tener una crisis.
você levou, fez fisioterapia, tomou tratamento, melhorou, deve evitar complicações da artrose. Que essa artrose normalmente, por exemplo, pode provocar deformações, pelo inchaço, pelador que provoca. Então, muitas vezes moramos aquí en Maranhão, que es muy quente, mas, por ejemplo, tomar baños con agua morna es bueno para artrosis también. Muchos pacientes me dicen, pero doctor, si aquí es un calor inmenso, digo, sei, porque yo sé que Maranhão es quente demais. Mas, por ejemplo, igual que, por ejemplo, colocar a mão en agua morna y hacer ejercicios así. Por ejemplo, en una cubeta, un cubo así de agua, un balde con agua morna, también melhora mucho a artrose. De verdad, y melhora mucho, mucho, mucho. Geralmente, esos tratamientos son o suficientes para, pelo menos, o controle da artrose. Porém, nos casos más graves, onde no existen melhorías y cuando a dor permanece, puede ser indicada colocaciones de prótesis articular, etc. Pero bueno, ya eso es un tratamiento ya, por ejemplo, con un ortopedista, es un tratamiento que, por ejemplo, es de mayor rigor. Existe también, por ejemplo, ten pacientes que a veces precisan infiltraciones, que nada es más que aquella seringa, aquellas ampolas que se indica y se colocan, por ejemplo, en el joelho, a veces no hombro también, que es a base de esteroides. Muchas veces, más para eso, un ortopedista es quien debe de indicar. Ahora bien, ¿cómo podemos prevenir a artrosis? En primer lugar, evitar o exceso de peso. Para nós prevenir a artrose, a primeira coisa é evitar o exceso de peso. Como eu falei, o excesso de peso, obesidade, sobrepeso, é muito prejudicial para nosso corpo e, sobretudo, para a artrose. Outra coisa, manter uma boa postura corporal. Muitas vezes ficamos com uma postura corporal que, por exemplo, é como para adelante, adiante, para trás, ou assim, e essas coisas podem favorecer a aparição de artrose. Outra coisa, evitar o levantamento de pesos, especialmente na região do ombro. Evitar, por exemplo, o levantamento de pesos com os ombros. Se temos uma artrose e fazemos exercícios que levem peso, pois pode aumentar a artrose. Evitar a realização de exercícios repetitivos. Daí a importância, por exemplo, se o médico indica para você a prática de exercícios, tem que ser exercícios com limitações, porque às vezes exercícios muito frequentes ou excessivos podem provocar artrose também. E por último, evitar trabalhos que, por exemplo, que requieran muita força. A vida do paciente com artrose é normal, igual para todos, pero debe evitar, por exemplo, pegar coisas pesadas, etc. Ok? Então, para resumir, artrose é uma doença degenerativa, crônica, quer dizer que não tem cura, não existindo por isso um bom pronóstico da doença. Lamentavelmente, a artrose não é como outras doenças que, por exemplo, você mantém controlada, digamos, por exemplo, hipertensão, diabetes, que se você mantém controlada, pues no tem problema. Mas, lamentavelmente, artrose, seu pronóstico es de ir pior cada día, porque aumenta aquela inflamação. Além disso, servindo o tratamento para aliviar a dor e inflamação. O tratamento é basado só para aliviar dor e inflamação e retardar, claro, o progresso da doença, melhorar a movimentação e a qualidade de vida. Então, para fazer um resumo do que falamos, artrose, tratamento medicamentoso, analgésicos, anti-inflamatórios, vitaminas, fisioterapia. Nunca automedicarnos ni tomar remédios que não sejam indicados pelo médico. Às vezes, por exemplo, você pode ir a uma farmácia e o farmacêutico, beleza, pode indicar um remédio. Também pode ser efetivo, porque ele tem conhecimento também. Mas automedicar-nos não podemos, porque existem remédios que podem ser prejudiciais ou podem ser favoráveis para a nossa saúde. Evitar
Evitar, por exemplo, como já eu falei, sobrepeso, realizar exercícios de muita força, pegar força em nosso corpo, descansar. O descanso também é muito importante, ter nossas horas de descanso pela noite, pela tarde também, porque isso é muito fundamental também. E lembrar que tem um fator hereditário, quer dizer, o histórico familiar também é muito importante e joga um papel importante também na aparição de artrose. E saber, em primeiro lugar, ter conhecimento de que a artrose é um processo crônico que não tem cura, que uma vez que já você começa com mudanças do corpo, de artrose, já vai ser para toda a sua vida. Pero que bom, ele melhora, tem tratamento, você fica muito bem por muito tempo também. E a realização de exame também, raio-x, ressonância, tomografia, que isso ajuda também muito para o diagnóstico da artrose. Vitaminas. Quando nós tomamos vitaminas, pode ser por muito tempo, já seja vitaminas de complexo B, já pode ser vitamina completa, com ácido fólico, sulfato, vitamina A, vitamina B. É também muito importante tomar, pelo menos um comprimido todos os dias. E a prática de exercício também, para artrosis, praticar exercícios, claro, exercícios com limitações. Não podemos fazer exercícios muito repetitivos nem de muita força, porque então pode aumentar a artrose. Então, minhas queridas e queridos, alguma dúvida que vocês tenham ao respeito de artrose? Ah, outra coisinha. Muitas vezes confundimos, pensamos que artrose é o mesmo que artrite. Não é. É similar. São primas, primas irmãs. Artrose e artrite. Artrite também é uma inflamação das articulações. Mas artrite, por exemplo, você pode ver em idades precoces. Até em jovens, pessoas novas, jovens podem ter artrite. Artrose normalmente é depois dos 50 anos que aparece. Outra coisa, é mais frequente no sexo feminino, artrose. É mais frequente no sexo feminino. E artrite, por exemplo, é mais frequente no sexo masculino. E aí as fundamentais diferenças. Como nós fazemos a diferença? Através do estudo. Por exemplo, exame de imagem, raio-x, tomografia. Aí vamos a saber se nós temos uma artrite ou artrose. Mas é muito similar. Os sintomas é quase igual. Dor, inflamação, inchaço da articulação, mas é quase igual. E que são doenças crônicas também. Então, alguma pergunta? Dúvidas que tenham ao respeito? Tratamento ou algo assim? Alguma dúvida? Sim. Osteoporose é da mesma família. Osteoporose é também um desgaste, um processo degenerativo também dos ossos. Normalmente, os sintomas são muito similares. Mas, por exemplo, osteoporose não provoca tanto dor como artrose ou como artrite. É aí a principal diferença. Mas osteoporose é da mesma família de todas essas doenças articulares ou dos ossos ou articulações, etc. Mas sim, é muito similar. O tratamento não é igual. Osteoporose normalmente, por exemplo, é um déficit de cálcio. Aí, por exemplo, para osteoporose, normalmente indicamos cálcio, vitamina, uma alimentação fundamental à base de cálcio. Mas é da mesma família, mas os sintomas são diferentes. Quando você faz um raio-x ou um exame de imagem, pronto, aí dá para ver se é artrose, artrite ou osteoporose. Mas são família, são da mesma família. A ver, fala Maria do Espírito. Maria? Pode falar, Maria, Dona Maria. Tá desligado. Pode falar. Eu queria saber qual a diferença entre a artrose e o artrite.
Artrose e artrite quase são a mesma coisa. Quase. Os sintomas são iguais. Dor, inflamação, inchaço, vermelhão, por exemplo, na articulação, limitações para fazer exercícios. A principal diferença é quando você faz o estudo de imagem, um raio-x, por exemplo, ou uma ressonância. Aí vai dar se é artrite ou é artrose. Artrite é um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de inflamação que artrose, mas é muito similar. Também são famílias. Como se você quer saber se tem artrose ou artrite, é através de um estudo de imagem, um raio-x ou uma ressonância, mas os sintomas são quase iguais. Só que, por exemplo, artrite, a dor é maior que artrose. E incha. O artrite incha. E incha, sim. Provoca inchaço, inflamação nas juntas, nos ossos. Dá sim. Eu, em 2015, eu tive um problema nos braços, porque eu estava com artesanato, com a fibra da bananeira, e eu passei 5 anos fazendo o mesmo movimento, cortando, tirando, tudinho. Em 2015, apareceu uma dor aqui no meu braço, aqui no ombro. Fiz exame, aí na hora o médico disse que não tinha nada, mas eu continuei com a dor. Aí foi passando os meses e foi piorando. Eu fiquei com meus braços paralisados. Eu não levantava meus braços. Tudo que eu fazia, qualquer movimento, parecia que estava quebrando meu corpo todo. Eu fui parar no Sara, no Hospital Sara, fiz fisioterapia em outro lugar, não consegui nem melhorar. Aí fui para o Sara. Consegui uma consulta lá no Sara, e lá, para levantar meus braços, eu fiquei internada 15 dias, e para tomar o remédio, o medicamento, para tirar metade daquela dor, para mim poder aguentar fazer os exercícios. E para levantar meus braços, eles amarravam meu braço lá em cima de um ferro, e aquilo ali ficava levando assim. Eu não fiquei boa completamente. Aí melhorei, eu continuei fazendo a fisioterapia, mas até hoje eu sinto os meus braços. Eu não levantava meus braços, assim, eu fazia yoga, não conseguia levantar o braço. Hoje eu já levanto, mas ainda dói. E nunca inchou. E não fica vermelho. Mas, por exemplo, você fez estudo de imagem, raio-x, ressonância, Fiz, e não deu nada. Deu o artrite. E mais uma outra coisa que eu não lembro o nome. Deu 2. Eu Deu só 2. lembro desse nome primeiro, do artrite. Agora o outro eu não sei. Que o junto paralisou. É verdade. Por isso é importante evitar, porque, por exemplo, como você, Dona Maria, se uma artrite ou uma artrose não é bem controlada, pode levar a incapacidade total do corpo. Pode levar. Quase que eu fiquei paralisada. Se não é Deus. E os aparelhos do Sara, eu não sei como é que eu estaria hoje. É verdade. Mas foi muito Daí difícil. também, muito bem, Dona Maria. Daí também a importância, como eu sempre falo, de diagnóstico precoce, cedo das doenças. Porque se você, por exemplo, começa com uma dor, você tomou remédios, mas não melhora, você deve de ir a um atendimento médico, porque aí o médico vai indicar. Porque se você não se atende, então essa doença vai progredindo e vai aumentando. E pode ligar, por exemplo, como artrose, artrite, que podem levar assim, a quase paralisar seu corpo. Pode ser. Além de que, por exemplo, muito inchaço, muita deformidade pode provocar, e aí realmente é uma complicação muito séria. Mas que bom, Dona Maria, que bom que então você melhorou. Mas sim, é uma artrite. Artrite é assim, que muitas vezes pode provocar a quase paralisar o corpo, muitas vezes, se não é tratada e controlada.
Obrigado. De nada, dona Maria. Professor, Sim, você fale. clinica aqui em São Luís onde? Oi? Você clinica em São Luís onde? Não, ainda não estou consultando, porque trabalho. Hã? Eu aqui não estou consultando em São Luís. Eu trabalho em outro município. Ah, tá. Mas Mas qualquer você dúvida mora que em São você Luís? tenha, moro aqui em São Luís, sim. Moro aqui em São Luís. Pero qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber, pois por aqui. Alguma dúvida, algum tratamento que queiram saber, algo, sem problema. Tá bom. De nada, de nada. O que mais querem saber acerca de artrose? Hoje, vou falar de novo. Hoje Tá eu bom. tô fazendo fisioterapia lá no Sara de novo. Porque depois que eu levantei os braços, eu fiquei com problema nas costelas. Aí eu ficar sentada, parece que a minha costela entra. E eu Nossa. já fiz vários exames. E agora eu fui para fazer a fisioterapia. Eu estou fazendo a fisioterapia toda segunda-feira. Aí estou fazendo Ótimo. fazendo exercício lá e fazendo em casa. Muito E bem. minhas costelas Eu, parece que ela eu, entra aqui. E dói muito. Aí eu com tenho que certeza. estar apertando elas aqui. Com certeza. Meu Deus. Eu acredito muito, eu confio e gosto muito da fisioterapia. Para mim, realmente é o tratamento melhor que existe para artrose. Para mim. Porque, por exemplo, você toma remédios, pode melhorar. Mas depois de um tempo, você pode ter uma crise. Mas fisioterapia, eu sempre indico fisioterapia porque é muito, muito bom. Por quê? Porque fisioterapia ajuda você a movimentar as juntas, articulações. Claro que, por exemplo, não quer dizer que vai estar fazendo fisioterapia, mas, por exemplo, eles indicam exercícios que você na casa pode fazer. Normalmente antes do banho, antes de tomar banho, ou pela tarde, ou pela manhã, e realmente melhora muito. Eu acredito e tenho muita fé na fisioterapia, porque realmente o paciente melhora muito, muito, muito. É muito bom a fisioterapia. E quando eu fico sentada aqui assistindo a aula, quando eu levanto, eu estou toda dolorida. Aí eu tenho que fazer Claro. o exercício. Agora eu já vou voltar para a hidroginástica, porque eu também fazia hidroginástica que melhorava bastante. Como a gente parou, agora eu já consegui ir lá para me fazer, talvez eu comece a fazer no outro mês. É que melhora. Exato. Eu tenho que estar com o meu corpo todo o tempo em movimento. Ele não pode parar. Não pode parar. E se não, pues a dançar, então bastante. Dançar Não muito. pode, não pode parar. Todo o tempo é aqui, ó, mexendo nele. Porque se parar, Com parece certeza. que ele fica assim, Olha, duro. Dona Maria, você falou uma coisa muito importante. Fazer, não ficar parada. Todo paciente maior de 60 anos não pode ficar sentado, só assistindo televisão, só deitada, não. Porque você tem que fazer exercício com a mente. Por exemplo, conversar, assistir uma novela, comentar com sua família, ler, etc. Porque se você fica sentado, postrado, aí já era. E tanto para a mente como para os ossos. Como você bem falou, Dona Maria, fazer exercício na parte de, por exemplo, caminhar, mas não ficar postrado e sentado, não. Todo paciente maior de 60 anos tem que manter movimentado o corpo. Exatamente, entendeu? Antigamente, antes de aparecer essa pandemia, bom, eu também era professor da Unici lá em Paso Lumiar. E meus alunos, eles praticavam assim também, hidroginástica, yoga, exercício, e realmente melhoravam muito, muito. Lamentavelmente, já com a pandemia, pero bom, como já falei, graças a Deus, já nossa vida já está voltando à normalidade, e já quando já vocês comecem de novo a fazer todos esses exercícios, muito importante, porque melhora muito, realmente. Se Deus quiser. Deus mediante. Obrigado, Dona Maria. Obrigado. Então, minha querida, alguma coisa mais que queiram saber?
Como eu falei na semana passada, se vocês querem falar sobre um tema determinado ou alguma dúvida que seja de forma geral, pois você pode, através de Elaine ou através de Lúcia ou alguém assim, pois me podem comentar e falamos sobre um tema que vocês queiram, tá bom? Mais uma. Eu tenho osteoporose na coluna. A osteoporose, ela faz o corpo da gente doer todo? Faz, mas não muito. Faz, mas não muito, por exemplo, como uma artrose, como uma artrite. Dói, mas não é muito grande a dor. Porque eu não sinto na coluna, eu não sinto. A dor que eu sinto é no corpo todo, não é todo dia. Tem assim, dia que dói tudo da cabeça ao pé. Se eu me Pode dar, por exemplo, osteoporose pode dar dor, porque é um desgaste também, é um desgaste como, desculpem, como artrite, como artrose dos ossos, e pode dar dor. Só que, por exemplo, a diferença fundamental é que artrose, artrite, a dor é maior, mais forte que osteoporose. Mas também são todas da mesma família. Osteoporose, artrite, osteoartrite, artrose, osteoartrose, todo é da mesma família. E de forma geral pode provocar dor. Tá bom. Tá bom. De nada, dona Maria. Bom, então, minhas queridas, se não tem mais perguntas ou algo assim, na próxima semana vamos a falar sobre outro tema. Eu acho que seria bom continuar falando de problemas nos ossos, nos músculos e demais. Eu acho que poderíamos falar sobre osteoporose também, osteopenia, que são doenças dos ossos e que é muito frequente nos pacientes maiores de 60 anos. Tá bom, então? Sobre labirintite, os sintomas da labirintite, prevenção. Isso é importante. Pues ótimo. Muito bom. Labirintite, vamos a falar sobre a labirintite, que é muito frequente nos pacientes da terceira idade. Labirintite. Pois na próxima semana vamos a falar sobre osteoporose e labirintite. Tratamento, conduta, exame que podemos fazer. Tá bom? Tá ótimo. Tá bom. Tá bom, ok. Tenha um bom dia. Obrigado, igual para vocês. Bom final de semana todo. Muito obrigado.